Iniciemos escutando algumas palavras de São Tomás de Aquino, que expressam vários efeitos produzidos pela Eucaristia, ou vários efeitos que a Eucaristia pode vir a realizar, desde que recebida com piedade e com corretas disposições interiores. Diz o santo: maravilhoso é este sacramento em que uma inefável eficácia inflama os afetos com o fogo do amor. Ele restaura o vigor dos fracos, a saúde para os doentes, confere o aumento da virtude, faz a graça superabundar, purga os vícios, refresca a alma, renova a vida dos aflitos, vincula uns aos outros todos os fiéis na união da caridade. Este sacramento da fé também inspira a esperança e aumenta o amor. A fé amadurece, e a devoção e a caridade fraterna são aqui saboreadas. Isso faz parte de um texto, o texto continua falando dos efeitos da Eucaristia, mas ficaria por demais longo citar o texto na íntegra. Mas podemos ver tantas realidades que a Eucaristia pode vir a realizar na vida do fiel. E isso não depende de Deus, porque aqui está escrito o que a Eucaristia pode realizar, mas depende de como cada fiel se coloca diante da Eucaristia para recebê-la, para adorá-la. Isto é meu corpo, é meu sangue. Não parece ser o corpo de Jesus, não simboliza o corpo de Jesus, é o corpo de Jesus. Aquele mesmo corpo que a mulher tentou tocar e só alcançou a veste. E ao tocar a veste com fé, ela ficou curada. Esse é o mesmo corpo que recebemos na comunhão. Não parece, não simboliza, é o corpo de Cristo. Não tocamos apenas nas vestes de Jesus, nem tocamos apenas no seu corpo. Nós temos a oportunidade de recebê-lo em alimento. As pessoas fazem muito esforço para se aproximar de um artista, de um músico. Nós mesmos, quando temos a oportunidade de participarmos de algum evento com o Papa, também montamos uma estratégia para ficar o máximo próximo possível. Isso para uma pessoa, mesmo que seja o Papa. Mas a Eucaristia, nela, Deus dá a você e a mim. Deus nos concede a oportunidade não de estarmos próximos, não de tocá-lo, mas de recebê-lo. E não apenas nós o recebemos como que na proximidade ou em nossa casa, como Mateus, Zaqueu, Marta, Maria, Lázaro, Pedro, mas de recebê-lo em nosso coração. E mesmo diante de uma graça tão grande, aquela multidão que sempre cercou Jesus, nunca teve essa oportunidade. Nós somos mais felizes do que aquela multidão que cercava Jesus, que só podia ouvir sua voz e estar próximo, porque nós podemos recebê-lo em alimento. Mas mesmo diante de uma graça sobrenatural, não valorizamos a Eucaristia
como deveríamos valorizar. O povo do tempo de Jesus caminhava distâncias muito grandes para fazer parte de uma multidão de 5, de 10 mil pessoas, olhando ao longe. Tanto que os apóstolos ficavam preocupados, despedir essa multidão, não tem para onde ir, não tem o que comer. Nós recebemos mais de Jesus na Eucaristia do que aquela multidão recebia no seu tempo. A falta de estudo, de entendimento e de oração, piedade, leva a maioria dos católicos a ter pouca devoção eucarística. Mas eu não queria dar ênfase nem ao estudo e nem propriamente à oração, mas queria dizer, o demônio, por meio de muitas tentações, consegue desvirtuar tantos católicos, muitos católicos, a não ter piedade eucarística. E ele consegue isso quando faz a pessoa focar mais no preciosismo do que no mistério. Quantas pessoas ficam presas a rubricas existentes ou inexistentes, achismos, gostos pessoais, e acaba perdendo o foco do mistério que é celebrado. O demônio consegue desvirtuar a atenção de muitos católicos quando faz olhar apenas para a humanidade do padre e não para o seu sacerdócio. O sacerdócio é assumido na humanidade, um tesouro em vaso de barro, e as pessoas olham apenas para o barro e não para o tesouro que contém o barro. E quando olham para o barro, perdem o foco do mistério que é celebrado. É preciso olhar para o tesouro e não para o vaso de barro. E o demônio faz com que muitos tenham o seu olhar apenas no vaso de barro. O demônio consegue desvirtuar a atenção de muitos católicos quando o católico na missa se distrai com antipatias pelos que estão atuando na celebração. Quantas vezes isso acontece? Fulano, lá, mesque, só na igreja mesmo, né? E aí começa, nada com vocês, né? Nada, né? O padre está só, né? Mas quantas vezes isso acontece? O demônio consegue tirar a atenção do fiel quando ele se desespera diante dos próprios erros, sejam eles graves, veniais, às vezes pequenas imperfeições que por escrúpulo faz com que o fiel se desespere e acaba conseguindo fazer com que ele se afaste do mistério. O demônio consegue tantas vezes afastar o fiel quando o fiel cede a uma infinidade de distrações na celebração, até um ventilador para um lado para outro, uma criança, o celular, que a desculpa é ajudar a fazer leitura, mas responde um WhatsApp, vê quem passou mensagem, vê quem ligou. Durante a missa o padre vê várias vezes isso acontecer, né? Se distrai do mistério. Para algumas pessoas, o demônio sussurra: você não é digno deste grandioso sacramento. E a pessoa inquieta, podendo comungar, deixa de comungar, porque não tem clareza de doutrina, porque tem um pensamento escrupuloso, e o demônio consegue facilmente dizer: olha, é muito grande a Eucaristia, é um sacramento tão especial, e olha a tua vida, teus pecados, olha tua imperfeição, olha, e a pessoa deixa de entrar na fila da comunhão. Para outras pessoas,
O demônio então diz: você precisa tanto da comunhão para te dar forças de continuar caminhando. Mas a pessoa sabe que está em pecado. Sabe que naquele momento que ela precisa de verdade é de confissão. Mas o demônio vai lá, olha, instigando. Olha, é a comunhão, a oportunidade é essa. Recebe Jesus na Eucaristia, você precisa. Não se iludam. Para os que estão preparados, o demônio apela ao escrúpulo. Para os que não estão preparados, o demônio faz profanar a Eucaristia com comunhões sacrílegas. De um modo ou de outro. O demônio é como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhes firmes na fé, nos diz a palavra. Para que a nossa devoção, piedade eucarística, ela não seja frágil e nem seja escrupulosa. Jesus quer transformar todos nós nele mesmo. Outros Cristos, diria São José Maria Escrivá, e por meio da sua presença em nossa vida, nada há de mais grandioso do que a presença de Jesus na nossa vida. Adore Jesus na Eucaristia, viva para a Eucaristia, viva da Eucaristia, confesse, comungue com frequência, tenha vida espiritual, tenha vida de oração, não abra mão da Eucaristia, não se acostume a viver sem a Eucaristia. Quantos jovens, que eu espero que me escutem e assistam essa homilia depois, quantos jovens vivem mais tempo no pecado do que na graça? Quantas pessoas que sem motivo algum não buscam a confissão? Não abra mão do grande dom que Deus nos deu, o mistério da presença de Jesus entre nós. Mistério da presença de Jesus em nós, em nossa vida, em nosso interior. E sejamos, você e eu, sacrários da presença de Jesus, de forma que Jesus não tenha sacrários apenas dentro das igrejas, mas Ele tenha sacrários na sociedade, sacrários na família, sacrários no trabalho, sacrários na rua, nos shoppings, nas festas, em todos os lugares, que Jesus possa ter sacrários, homens, mulheres, plenos da sua presença. Possamos, nessa reflexão, nessa celebração eucarística, reconhecer o valor e a importância da Eucaristia, o valor e a importância de estarmos devidamente preparados para recebê-lo, nos tornando essa presença forte de Jesus para todas as pessoas. Assim seja. Amém.